da comunidade internacional nos últimos dias pelo ineditismo de um confronto, né, do Trump reagindo a uma decisão judicial que impedia, inclusive, aqueles imigrantes de serem deportados. A justiça, depois que soube que o Trump tinha recorrido a tal mecanismo, tentou argumentar, destacando que os aviões deveriam voltar para os Estados Unidos. O governo americano literalmente ignorou qualquer orientação da justiça americana e concluiu todo o processo de deportação desse grupo, né? Opa, perdemos o contato aqui com o Zaidan nessa... Opa, voltou Zaidan, voltou. Este é outro tema que certamente abordaremos esta semana, porque o que o Bukele está fazendo é receber dinheiro dos Estados Unidos para usar o território de El Salvador como campo de concentração para pessoas que não passaram por julgamento. Uhum. A acusação de que essas pessoas, inclusive crianças, né, pertencem a grupos criminosos, ela é uma acusação feita pelo Executivo dos Estados Unidos. Não há uma acusação formal de promotoria, não há julgamento, não há nada. E um cumprimento de pena permitido pelo Bukele. Isso é gravíssimo. A lei é de 1798, ou seja, 98 era o John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos. Então ainda era um país que havia, então, muito recentemente conquistado a independência, sofria grandes pressões dos britânicos, e por isso fizeram uma lei dizendo, olha, se alguém estiver aqui dentro atentando contra a nossa independência, contra a nossa soberania, trabalhando para governos estrangeiros, essa lei permite a deportação pura e simples. Olha a circunstância especialíssima em que foi feita essa lei, no período em que os Estados Unidos eram presididos pelo John Adams, era apenas o segundo presidente da República. E ela foi usada criminosamente contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. O sujeito era levado para um campo de concentração, não dá para chamar de outra coisa, simplesmente porque era japonês. Havia todo o ódio, claro, ressentimento pelo ataque a Pearl Harbor, mas você tinha ali japoneses que moravam nos Estados Unidos, tinham nada a ver com o Império Japonês, com o exército japonês, com a aviação japonesa e com o ataque a Pearl Harbor. E que foi detido porque era japonês ou descendente de japonês. Uma coisa muito grave. E agora volta a ser evocada essa lei pelo Trump e dizendo que um juiz federal, só a Suprema Corte poderia impedir, um juiz federal não teria poder para isso, para que ele usasse a lei. E essa ação mercenária do Bukele, né, meu caro Povec? Totalmente. Ô Zaidan, mas a prosa é boa, eu gosto do assunto, a gente pode ficar até amanhã, mas o pessoal do Resenha Bandeirantes está chegando por aqui. Então, por enquanto, Zaidan, obrigado pela companhia nessa segunda-feira, você, o Manuel, a Bia e ao Gustavo. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Abraço, Povec. Até amanhã. Até. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadashervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Uma voz marcante, o uso perfeito da língua portuguesa e uma incrível capacidade de dialogar com o ouvinte. Aparentemente, a tentativa foi coroada de êxito, tanto que estamos no ar há tantas décadas. O amor por esse meio de comunicação começou cedo. Natural de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, o jovem Salomão costumava ir até a padaria para ouvir um dos poucos rádios da cidade. Depois de se mudar para a capital paulista, o primeiro trabalho foi em 1948, na Rádio Cruzeiro do Sul. Chegou à Rádio Bandeirantes anos depois, onde começou no entretenimento. Era um programa de calouros que reunia aos domingos aqui na Bandeirantes os vencedores, 2 vencedores de cada programa de calouro, de cada emissora de São Paulo. Em 1978, com a morte do jornalista Vicente Leporassi, a Rádio Bandeirantes teve de criar um sucessor. Surgia assim o Jornal Gente, com o trio Salomão Esper, José Paulo e João Minibetti. Gente, viaturas, telex, teletipos, caixa postal, vozes e microfones a serviço da opinião pública. Uma parceria de sucesso que ficou no ar durante décadas. Nós aprendemos como transmitir um jornal forte, verdadeiro, mas com uma linguagem absolutamente diferente. Nas entrevistas com políticos e autoridades, o tom era sempre implacável. É isso que faz a entrevista autêntica, o fato do nosso relacionamento não impedir que a gente pergunte o que o cidadão quer ouvir. No dia 13 de maio de 1967, foi o mestre de cerimônias na inauguração da TV Band em São Paulo. Que o congraçamento desta noite, no Salão Nobre do Edifício Radiantes, seja, com certeza, a tônica da nossa presença futura na televisão do Brasil. Teve uma participação curiosa no último capítulo da novela O Profeta, da TV Tupi. Eu não sabia que um paranormal podia perder a força, Daniel. Desaparecer, ela nunca desaparece, ela diminui. Na TV Cultura, apresentou o programa Jogo da Verdade, em 1982, marcado pela última entrevista de Elis Regina. Mas eu falei umas coisas que periga até eu me danar por elas, viu? Em 2014, foi homenageado na sua cidade natal, dando seu nome para uma escola do SESI, onde foi recebido com festa. A aposentadoria veio aos 90 anos, em 2019. Salomão anunciou que iria deixar o microfone em uma conversa emocionante com José Paulo de Andrade. Eu já fico antecipadamente saudoso. Antes que a coisa se concretize, já estou com saudade. Mas pudera, o rádio me deu tudo. Salomão Esper deixa 2 filhos, netos e milhões de amigos ouvintes. Para os amigos, posso ser bom. Agora, melhor depende muito do gosto de cada um. 17h05. Salomão Esper era de Santa Rita do Passa Quatro e nos deixou aos 95 anos a nossa homenagem. Que Deus o receba na sua infinita misericórdia e os nossos sentimentos a toda a família. E a vida continua. Estamos começando o Esporte em Debate desse dia 17 de março de 2025. Você participa do Fala Galera de hoje. Na sua opinião, Guarani acerta em trazer Ryuta Takahashi e descartar a contratação de Albano? Opine. 97102-1493 97102-1493. Diretoria da Ponte acerta em não negociar Maguinho com outros clubes. Qual o conceito do lateral / ala? Ótimo. Bom.
regular ou ruim. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio curto. Mensagem de texto curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. Rodrigo Pastana comenta sobre a reformulação do elenco e critica intervalo da janela de exceção. Rodrigo Pastana diz que Guarani não vai em busca de um camisa 9 para repor a saída de João Marcelo. Rodrigo Pastana confirma acerto com o japonês Ryuta, mas descarta a contratação de Albano. Anderson Leite explica a adaptação para a nova função de camisa 10. Guarani busca a contratação de Maicon Jesus, do Atlético Mineiro. Lateral esquerdo disputou Paulistão pelo Noroeste e chegará ao Bugre por empréstimo até o final do ano. Após anunciar Lucas Macedo como primeiro reforço para a Série C, diretoria do Guarani negocia o retorno de Pablo ao Brinco de Ouro. O atacante lateral disputou o último Paulistão pela Inter de Limeira, onde marcou um gol em 8 partidas disputadas. Rodrigo Pastana confirma contratação do meia japonês Ryuta Takahashi para o elenco profissional e descarta a chegada de Albano. Com visto aprovado, Ryuta desembarca em Campinas nessa semana. Elenco profissional vence Sub-20 por 4-3 em jogo treino realizado no último sábado. Lucas Macedo, Luiz Miguel, Matheus Sarará e Mineiro marcaram para o time profissional, enquanto que Michael, Vitor Bortolucci e Kaique descontaram para o time Sub-20 do Guarani. Bugre convoca a Assembleia Geral para explicações da diretoria sobre a campanha no Campeonato Paulista e projeção para a disputa da Série C. Destaque do portal Carlos Batista. Clube oficializa primeira contratação para a disputa da Série C. Pautas da Ponte Preta. Em jogo treino contra o elenco Sub-20, profissional da Ponte venceu por 1-0 com um gol de Lucas Cândido. A atividade foi realizada na última sexta-feira. Ponte recusa sondagens por Maguinho. Paysandu e CRB procuraram informações sobre o ala, mas diretoria afastou possibilidade de negociação. Ainda sem atuar em 2025, Dudu Sheik foi submetido a uma cirurgia no joelho e segue no departamento médico. Tendência é que o atleta fique à disposição somente no próximo mês. Valentim tenta repetir feito de Kleina e quebrar marca de 14 anos na Macaca. Última vez que o clube teve apenas um profissional no comando durante o ano todo foi em 2011 com Gilson Kleina. Desde então, a Macaca sempre contou com 2 ou mais treinadores por temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria faz 5 mudanças no quadro de goleiros. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Pressionada por resultados, seleção brasileira se apresentou em Brasília para a partida contra a Colômbia. Brasil começa a data FIFA em 5º nas eliminatórias e combinação de resultados pode levar a seleção à vice-liderança ou ao temido 7º lugar na zona de repescagem.
Dorival Júnior comandou o primeiro treino agora há pouco no Bezerrão. Pauta número 2. Messi e Neymar estão fora do clássico entre Brasil e Argentina no próximo dia 25 de março, pelas eliminatórias. Craque argentino teve uma lesão no adutor no último jogo do Inter Miami, enquanto que Neymar foi cortado da lista por um incômodo na coxa esquerda. Pauta 3. Após o empate sem gols com o Fluminense, Felipe Luiz conquista seu terceiro título pelo Flamengo em 6 meses de trabalho. Além do carioca, treinador também conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Felipe Luiz chegou para comandar a equipe principal do Flamengo no dia 30 de setembro de 2024 e teve apenas uma derrota desde então, justamente para o rival Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. 17h13, está no ar Esporte em Debate. Hoje até 19h30. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batistão, um abraço, boa tarde aí para você, pro amigo ligado na Bandeirantes, claro, em especial, para falar aqui das pautas do programa, né, Batista? Vamos lá pro Fala Galera. Coloca aí na tela aí o Fala Galera aí. Coloca aí, produção. Vamos lá. Na sua opinião, Guarani acerta em trazer o japonês Takashi e descartar a contratação de Albano? Não, Batista, não acerta. Não acerta. Para mim, claro, veja bem. A gente está falando aqui, claro, numa questão de suposição. Eu não tenho, por exemplo, informação nenhuma desse japonês. Nenhuma informação. E o Albano a gente viu já atuando, né? Vestindo aí a camisa da Inter de Limeira. A gente conhece o jogador. Então, por esse aspecto, eu acho que errou. Por não conhecer o jogador japonês. Que pode chegar aí de ser o novo Kazu. O Kazu do Brinco de Ouro. Mas, enfim, nós vamos ter que esperar a bola rolar para ter uma análise e uma definição do aspecto técnico desse japonês. Porém, por esse aspecto, né? Eu acho que o Guarani errou nessa opção. E para falar da Ponte, a diretoria, coloca aí na tela aí, produção. Diretoria da Ponte acerta em não negociar Maguinho com outros clubes? Qual o conceito do lateral? Ótimo, bom, regular ou ruim? Batista, acerta sim. Para mim o Maguinho é uma peça fundamental no esquema implantado pelo Alberto Valentim, que deu muito certo no Campeonato Paulista. E o Maguinho é um jogador, uma peça que se encaixa perfeitamente nesse esquema. Por isso, acerta a Ponte em não negociá-lo. E o conceito do Maguinho? Regular, Batistão. Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som pro FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, operando o switcher, equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Por falar no YouTube, temos presentes hoje. E é o seguinte, para você que é nosso ouvinte e nosso telespectador também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje tem um par de ingressos do Etno Wild, mais um rádio portátil da Mundial. É um rádio que já pega a faixa estendida. Assim, você poderá ouvir a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes e todas as emissoras que são sintonizadas através da faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até
88. Um par de ingressos para o Wet n Wild e mais um rádio portátil para participar entre agora na transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um formulário, você vai preencher o formulário que está ali fixado nos comentários. É simples, fácil de preencher. E aí você vai participar nesse programa. Ainda nesse programa nós vamos fazer o sorteio. Então participe e boa sorte para você. Intervalo 17:17. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 22 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes hoje até às 19 horas e 30 minutos. Aqui em FM 85,7 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Sato pai é o Antônio Sato e o filho é o Glauco Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h24, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Greg de CH. Rapaz, essa Série C só tem um nome, porque Série C, você vê esses times aí já jogaram tudo na Série B, Série A, cara. Guarani, Brusque, Ituano, Ipiranga, Confiança, Botafogo da Paraíba. Esse time é da Série B. A Ponte Guarani tá vacilando, tem que montar um time bom pra subir, gente. Tem que tratar pé de galinha aí, estão contratando muito pé de galinha. Somente a Ponte, tem que parar com isso. Contratar atacante. Um abraço, Batista. Mário de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Mais um. Olá, Valdemar Cachelli, de Santo Antônio de Posse. Ponte Preta, Guarani, sinal de alerta aí, hein? Vocês viram o time que vai disputar a Série C? Então, todos não, né? Muitos aí em final de campeonatos estaduais, muitos avançando na Copa do Brasil. Não vai ser bolinho não, hein? Cuidado aí. Tudo cuidado será pouco. Abraços a todos. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Realmente é preocupante porque são times que muitos são de capitais, outros que não são de capital, mas vai ter o dinheiro da Copa do Brasil para fazer um investimento na Série C. Por exemplo, clubes que passaram para a terceira fase: Botafogo da Paraíba, Brusque, CSA, Maringá. Maringá é o primeiro aniversário do Guarani, no estádio Brinco de Ouro, primeira rodada da Série C.
Náutico e Retrô. Esses times passaram para a terceira fase da Copa do Brasil. E tem um cachê bastante significativo. Não tem um valor aqui, salvo engano, 2 milhões e 800, 2 milhões e 300. Portanto, é um bom dinheiro para fazer investimento aí em contratações para a disputa da Série C, que vai começar no dia 13 de abril. E a Ponte ficou pelo caminho, não passou da primeira fase. R$830 mil foi o que ganhou o time da Macaca. Guarani nem participou da Copa do Brasil, portanto não teve direito nem aos 830 mil que a Ponte conseguiu ganhar. Então é preocupante, não é que o dinheiro significa tudo, mas ajuda a contratar algumas peças importantes, jogadores mais cascudos para disputar a competição. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Tudo bem, Batista? Tudo bem, CH? Tudo bem, Tigrão? Eu concordo até com os diretores de Guarani e Ponte de não estarem escolhendo qualquer jogador da A2, porque eu assisti o jogo Primavera e Santo André, porque os outros não consegui ver, mas nesse jogo Primavera e Santo André eu vou te contar, hein? Que realmente Tigrão e o CH estavam incentivando os caras a ver. Não tem ninguém lá, pô. Não tem ninguém que você possa realmente escolher, que possa realmente contar para poder colocar nos times do Guarani e Ponte. Aí eu vi Matheus Anjos, Kelvin, Renan, jogadores que passaram por Guarani e Ponte Preta que não deram fruto nenhum, já estão em fim de carreira. E o único realmente que jogou, que teve a oportunidade foi o Carlão, 30 anos já, veterano, né? Agora, o goleiro do Primavera não foi exigido de forma nenhuma. Agora, o que eu vi mesmo nesse jogo foi aquele chutão, como é que é? Espana rosca, né? Pô, até eu vi num jogo aqui, depois você passou no ouvido no dono da bola aqui, o cara fez até gol contra, pô. Não tem ninguém aí na Série A2 que possa ser aproveitado, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo, entendeu, CH? Entendeu, Tigrão? Um abraço e boa tarde. Abraço, boa tarde. Mais um. Batista, boa tarde, amigos, Tigrão, CH, amigos da Band, né? Tudo Band, né, Batista? Ô, Batista, quer dizer que o Campeonato Paulista, se o Corinthians for campeão, ele vai ganhar 4 milhões. Só que se o Corinthians for campeão, ele tem que dar 3 milhões 700 mil pro Depay. Quer dizer, é mais amadora a diretoria do Corinthians irresponsável do que a do próprio Guarani, né? Que loucura que é essa, hein, Batista? Que absurdo, hein? E outra coisa, né? O Klaus, ele prejudicou a Juventude e prejudicou o Guarani no derby. E foi apitar o jogo da semifinal, né? Então, vamos ver quem vai ganhar próximo, dia 27 agora, né? Tá bom? Um abraço a todos aí, estamos em São Paulo. Abraço, muito obrigado. Na transmissão de ontem de Palmeiras e Corinthians, o Edu Pinheiro estava indignado com o contrato do Memphis Depay. E ele detalhou, colocou detalhes do contrato no ar, como, por exemplo, além do dinheiro que o Memphis Depay ganha como salário, tem a questão dos bônus e também uma mansão para morar, além de seguranças, e também um apartamento para o assessor. Então o Corinthians fez uma loucura. O Memphis Depay é bom jogador? Sim, bom jogador. Mas não é excepcional, não é acima da média. É um jogador, digamos, aí na média. E ainda no Corinthians não está indo bem. Fez ontem a assistência, é verdade. Ganha por isso também, mas está devendo. Agora, todo dia saem de casa um esperto e um otário. Existe a possibilidade de eles se encontrarem. E aí o espertão vai conseguir lucrar em cima do otário. Pagar um caminhão de dinheiro, uma fortuna como essa, principalmente para o Corinthians, que deve um negócio impagável
especialmente o estádio do Corinthians, um engodo, uma ilusão. O Corinthians foi enganado e assumiu uma dívida enorme, impagável, além de outras dívidas. Então fica muito complicado entender uma operação dessa. Ter uma dívida desse tamanho e fazer uma loucura contratando um jogador que representa algo absolutamente fora das proporções do mercado do futebol brasileiro para um time brasileiro, como é o caso do Corinthians. Mais um ouvinte no ar. Ah, Batista, pelo amor de Deus, Batista. A gente fica, o futebol de Campinas fica com medo dos times da Série C que passaram de fase na Copa do Brasil e não sei o que estão em finais. Para o futebol de Campinas, se não subir com esses timinhos que tem na Série C, pode parar. Pode parar. Aí destino é Série D. Aí vão ficar com medo dos times da Série D. Aí depois é Copa Paulista. Aí vão ficar com medo dos times da Copa Paulista. Ah, futebol de Campinas tem que crescer. Para, que é isso. Tandy Negrão. Abraço, Tandy Negrão. Eu também penso dessa maneira, né? Os times de Campinas não podem entrar na competição imaginando fazer um trabalho de permanência. Não. Tem que entrar no campeonato Série C. Caso aconteça a fatalidade, é para ir lá um ano e voltar imediatamente, como a Ponte fez na Série 2 do Campeonato Paulista. Agora, o Guarani tem um histórico de Série C, o regulamento era outro, uma competição diferente, mas ficou 4 anos enterrado na Série C do Campeonato Brasileiro. E voltou em 2016, e ainda porque teve um aporte de capital de 7 milhões de reais do Roberto Graziano. E aí conseguiu voltar. Mas, se não fosse isso, acredito que talvez nem teria conseguido voltar naquela oportunidade. Então o histórico do Guarani não é legal. Agora, timinhos, você cita timinhos. São times que estão chegando às finais de estaduais e também times que conseguiram classificação aí para a Copa do Brasil, para a sequência da Copa do Brasil. Até vou perguntar para o Gleger. Essa colocação do Tandy Negrão merece uma reflexão. Ele está dizendo que os times de Campinas não podem ficar com medo dos timinhos que estarão disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, ô Gleger, tem razão o Tandy Negrão de pensar assim ou não? Batista, é importante dizer o seguinte. Eu entendo o que está dizendo o Tandy Negrão e defendo essa mesma tese. O problema é que o futebol está muito competitivo. O problema é que você pega, vou dar um exemplo, né? Um time disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, de São João del Rei, o Atlético. Aí vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, futebol mudou muito, viu, Tandy Negrão? Mudou demais. Mudou demais. Hoje quem tem organização, hoje quem tem um planejamento, hoje quem faz as coisas com o pezinho no chão. Tá aí outro exemplo, Mirassol vai disputar Série A de Campeonato Brasileiro. É exatamente isso. Então por quê? Porque se preparou, porque teve planejamento, né? Porque tem pessoas que amam o clube e vislumbram somente coisas boas para o clube, que tem alguns parceiros que defendem sempre que o clube tem que estar acima de tudo e de todos, e é isso que está acontecendo. O futebol realmente de Campinas, e eu volto ao tempo, lá na minha época, eram times, aí sim, a representatividade, o respeito perante o futebol brasileiro era outro. Hoje não mais, né? E a gente tem que concordar com isso. Não adianta. Por exemplo, a gente fala aqui do Retrô, que é um time de empresários, mas é um time, meu amigo, que está disputando finais, que está passando, que está chegando. Então, diante daí tudo, história, camisa,
Aí eu concordo. Mas com o futebol atual, com aquilo que tem sido feito ultimamente, não dá. O futebol não é ter medo, mas tem que respeitar. Não adianta. Temos que respeitar, por exemplo, o trabalho que é feito lá no Retrô. Temos que respeitar o trabalho que é feito lá no Atletique. Eu estou falando esses nomes, são nomes assim, né, que não tem tanta expressão nacional e internacional, mas são times que estão aí, meu amigo. E não tem outro jeito. Não, o próprio Ipiranga de Erechim, que sempre fez um trabalho ali, né, com o pezinho no chão, tranquilo, e jogar lá não é fácil. E outros grandes clubes, você vê, por exemplo, Figueirense também, que tem uma baita de uma história, uma vasta história no futebol brasileiro, na Série C também. E aí não é medo, mas é respeito, tem que respeitar. Porque os caras têm planejamento, porque os caras têm organização, porque os caras têm estrutura moderna, que o futebol pede muito isso. Não adianta. Esse que é o grande problema hoje do futebol brasileiro, Batista. Quem tiver... Aliás, problema não, né? Não é problema. É a solução, porque se você tem estrutura, se você tem organização, né? Se você tem planejamento e bons profissionais administrando, não tem outro caminho, meu amigo. O caminho é esse que o Mirassol está traçando, que o próprio Novo Horizontino, que fechou as portas lá, um outro Novo Horizontino lá atrás, que depois veio com uma nova equipe, com planejamento, com tudo isso que eu estou dizendo, e tá aí, ó. O resultado tá aí, não tem outro jeito. Para mim, Batista, eu concordo até com o Tandy Negrão, mas na questão da história e da camisa. Porque na questão atual de tudo isso que eu estava dizendo, é complicado a gente ter uma análise um pouco mais completa. Mas vou dizer, não é medo, viu, Tandy? Mas é respeito. 17h38, Gerson de Pereira Barreto. Boa tarde, Batista. O Maringá, além de estar na terceira fase da Copa do Brasil, ontem empatou com o Atlético Paranaense por 1-1. O time está bem ajustado. Abraço para você, Gerson Pereira Barreto. É uma estância. Maravilhosa estância. E, inclusive, o rio Tietê banha a cidade de Pereira Barreto com águas límpidas. É inacreditável, mas é o mesmo rio Tietê que corta a cidade de São Paulo. E lá na região de Pereira Barreto a água é absolutamente clara. Você pode, inclusive, nadar no rio Tietê. Abraço para você, muito obrigado. É isso aí, né, que a gente estava dizendo aqui. São times que vão dar muito trabalho na Série C. Esses times que vários deles são times comandados por empresários do futebol. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Daqui a pouco mais mensagens. Agora informações da Ponte Preta. 17h41, tá chegando Vladimir Catarino.
Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca está se preparando, tem Série C do Campeonato Brasileiro chegando, hein? Primeiro compromisso ponte pretano vai ser contra o Figueirense fora de casa. Será que a Ponte vai manter aquele excelente retrospecto fora de casa, como foi no Campeonato Paulista? Não perdeu nenhum jogo fora no Campeonato Paulista. Perdeu na Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo time do Concórdia, pelo placar de 2-1. Teve jogo treino do elenco Ponte Pretano contra o Sub-20. O profissional da Ponte venceu por 1-0, gol do Lucas Cândido. A atividade foi realizada na última sexta-feira. Com relação ao time, a Ponte está segurando o Maguinho. Maguinho, um dos destaques, né? Experiente Maguinho, foi bem no Campeonato Paulista. Ele recebeu sondagens de duas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu e CRB sondaram o Maguinho, buscaram informações, mas a diretoria afastou qualquer possibilidade de negociação. Maguinho permanece, vai ser um dos pilares aí de sustentação da Ponte Preta para a disputa da Série C. Técnico Alberto Valentim está firme e forte depois da boa campanha no Campeonato Paulista e quer alcançar uma marca que foi alcançada pela última vez pelo Gilson Kleina, né? São 14 anos de um tabu. A última vez que a Ponte teve apenas um profissional durante o comando, durante todo o ano, foi em 2011, faz tempo, Gilson Kleina. Desde então, a Macaca sempre contou com 2 ou mais treinadores por temporada. Alberto Valentim tem todo o respaldo, né? Tem toda a segurança da diretoria da Ponte Preta de que vai permanecer, mas a gente sabe e entende, né, Batista? Futebol é resultado. Se os resultados vierem, o Alberto Valentim é mantido, mas a gente sabe quanto o futebol é cíclico. O torcedor da Ponte Preta espera, claro, a permanência do Alberto Valentim, bons resultados dentro de campo e lá no final do campeonato, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. 17h43. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais do que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e as suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Ô, Gregor, antes de você comentar o noticiário da Ponte Preta, falar sobre o Dudu Scheidt. Lembra do Dudu Scheidt? Ele veio do Operário de Ponta Grossa. Aliás, ele subiu com o Operário. O Operário estava na Série C do Campeonato Brasileiro e o Dudu Scheidt fez um grande campeonato naquela oportunidade. Marcou 6 gols, inclusive, e subiu da Série C para a Série B. O Operário se manteve na Série B, ao contrário da Ponte, que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem 24 anos, é um meia, passou por cirurgia e agora é uma cirurgia de menisco, né? Para fazer a limpeza do menisco. Aí é rápido.
Isso é rápido. O que demora é o rompimento dos ligamentos, não? O tal do LCA, né? Exatamente. Agora, o Dudu Sheik, quando recuperado, a Ponte estará disputando a Série C. Essa é a experiência que ele já teve na Série C. Ele tem um lugar no time da Macaca ou não? Batista, assim, jogou muito pouco, né? Deu pra ver muito pouco do Dudu. A gente sabe você estava passando o histórico dele aí, já tem inclusive no currículo um acesso, é importante, um jogador que conhece a divisão, e ele vem, né, desse acesso com o Operário da Série C para a Série B. Isso é sempre importante, você ter jogadores que já vivenciaram essa situação. Eu sempre digo isso, né? As contratações elas têm que ser voltadas a jogadores com esse perfil, jogadores que jogam, que têm característica para jogar, por exemplo, uma Série C. Que às vezes você pega um jogador lá de Série A renomado, bota ele para jogar lá contra o Retrô, lá contra o Itabaiana, lá contra o Ipiranga, lá em Erechim, coloca para você ver, é difícil. Então o cara tem que estar calejado, o cara tem que ter esse traquejo da divisão. E o Dudu já tem, então é um ponto importante, né, para essa volta do Dudu. A recuperação ela é mais rápida, né? Quando você faz ali uma cirurgia, aqueles 3 furinhos, né? Artroscopia no joelho, faz aquela limpeza ali do menisco e tal, dá uma limpeza, tem ali um certo inchaço, mas a recuperação é rápida. O jogador está à disposição rapidamente. Então, tomara que ele tenha essa recuperação, tomara que ele se recupere bem e que volte melhor do que, por exemplo, quando machucou. Porque ele teve uma ou outra oportunidade, mostrou sim uma certa qualidade, mas não teve uma sequência, né? Então não dá para dizer que ele tem vaga garantida no time, longe disso. Eu tenho dito isso, Batista, e é importante até ressaltar novamente, que a Ponte ela tem 2 contratações, 2, que para mim vai resolver o problema técnico do time Ponte Pretano. É a volta de Gé e a volta de Elvis. Greg, ainda estão ali, parece que o Elvis já está treinando com o elenco e o Gé ainda está ali numa fase de transição, vendo uma cirurgia um pouco mais complexa, né? A situação do Gé. Mas você imagina, Batista, a Ponte, tendo o Elvis, tendo o Dudu aí à disposição, o próprio Gé, então dá uma subida no nível técnico. Então isso é importante demais. Mas eu vou voltar, respondendo a sua pergunta, ele será importante no elenco, mas não sei se será titular absoluto, eu estou falando do Dudu. Quando esse jogador foi contratado, eu sempre observo onde é que o jogador fez base. O Dudu Sheik fez base no Internacional de Porto Alegre. É um handicap, porque o Internacional tem muita qualidade na sua base. E depois ele foi para o Atlético Paranaense, que é outro clube que tem também uma base muito forte. Ele foi para o Sub-20 do Atlético Paranaense. Mas não teve oportunidade lá no Paraná. No Operário, ele fez 25 jogos, marcou 6 gols e deu 2 assistências. Chamou a atenção da Ponte. A Ponte contratou, mas são essas coisas que a gente não entende. Jogador chega e aí não consegue, parece que a camisa pesa. Ele se espanta com a torcida, sei lá. Ele jogou 4 jogos, sempre entrando em pedaços de partida. E não teve, a bem da verdade, não teve oportunidade. Não tem nem como, eu tô com o Gleger. Não vimos o jogador atuar. Pedaços de jogos aqui e ali, totalizando 4 jogos, muito pouco, né? Então, ele voltou para o Operário, emprestado, ele pertence à Ponte, e no Operário, em 2024, ele fez apenas 6 partidas. Bom, vamos lá, Gleger, a Ponte fez um jogo treino aí contra o time Sub-20 e ganhou pelo placar de 1-0. Você achou pouco ganhar só de 1-0, hein, Gleger? Batista, jogos treinos, né? A gente sabe como é que funciona. Mas a movimentação, né? Um posicionamento. A Ponte tem um certo tempo aí até o início da competição. E aí dá para o Alberto dar uma carga
maior, por exemplo, na parte física, até para você ter uma sustentação, montar um alicerce físico para você aguentar toda a competição até o final da temporada. Então isso é importante demais. Então os caras ficam com a perna pesada, né? A competitividade num treino como esse, contra o Sub-20, ela é diferente, né? Então, assim, não dá para dizer, não dá para tirar como parâmetro. Se a Ponte tivesse vencido por 8-0, por exemplo, eu ia falar a mesma coisa. Então não é parâmetro. O legal é que tem uma movimentação, o legal é que dá para o Alberto observar alguns jogadores do Sub-20, né? Dá para tirar algumas dúvidas de posicionamento, de como vai fazer, até porque eu acho que o Alberto já tem definido na sua cabeça. O Campeonato Paulista foi muito bom da Ponte, né? Teve ali uns tropeços ali na Copa do Brasil, naquele finalzinho, naquela última partida contra o Red Bull, mas num contexto geral, a Ponte, para mim, começou bem a temporada. Né? Jogadores que contratados aí de pouca expressão, que mostraram talento, que mostraram que tem condições de pelo menos vestir a camisa da Ponte e tentar buscar um dos objetivos. E agora o objetivo principal do time Ponte Pretana é o acesso. Então não dá para dizer, né? 1-0 foi 1-0, legal, bom, não tomou gol, né? Sistema defensivo da Ponte mostrando até nos jogos treinos muita competência. A Ponte, que eu tô falando isso porque a Ponte foi a defesa menos vazada do Campeonato Paulista. Então olha para você ver que importante que é. Agora, a movimentação, os ajustes, né, a parte tática, a parte física, porque aí você precisa dar uma rodada no elenco, dar oportunidade para todo mundo, tirar as dúvidas do Alberto, porque às vezes, ô Batista, quando você tem tempo para treinar, como é o caso agora, o Alberto é um cara inteligente. O Alberto, eu tenho informação que é um cara muito bom de campo, bom de treinamento, né? Diz que são treinos muito bons, e isso é importante. Para o Alberto é bom, porque ele cria alternativas de mexidas, de plataformas, para você levar, por exemplo, vou enfrentar o Itabaiana fora de casa, vou jogar um jogo difícil, né? Contra, sei lá, no clássico, no derby, por exemplo. Então ele cria alternativas e aí tem que treinar, tem que ter treino, tem que ter, né, ajustes. Então tá aí esse tempo aí para isso. Acho que é importante demais a movimentação, acho que é importante estar fazendo sempre com o Sub-20, até porque fica mais próximo da comissão técnica principal, olhando os meninos, quem tem qualidade, quem não tem, para amanhã ou depois está podendo ser utilizado entre os profissionais. Para mim é muito bom isso, e vou repetir, Batista, resultado é o que menos importa nesse momento. E o Rogério de Sumaré, Gleger, Pimentinha na Ponte seria uma boa. Rogério de Sumaré. Pimentinha lá do São Raimundo, né? Não, Sampaio Correia. Sampaio Correia. Pimentinha tem 37 anos. Eu acho que não. Sabe por quê, Batista? Porque o Pimentinha ele só vai bem com vestindo a camisa da Bolívia querida. É verdade, ele só joga lá, né? Lá realmente... Lá ele comanda. Lá ele comanda, ele é o dono do time. Saiu de lá ele é leão. Saiu de lá, ele vira gatinho. 17h54, ouvinte participando, mandando pra cá mensagens. Boa noite, Batista e mesa, diz aqui o Valmir. Abraço pra você, Valmir, muito obrigado, boa noite pra você também. Boa tarde, Batistão. Ponte ainda negociando com o centroavante Edu do Goiás. Edu do Goiás. Tem alguma informação, ô Gleger? Ponte negociando com o Edu do Goiás. Batista, seria uma baita de uma contratação, né? Mas eu não tenho informação nenhuma. Edu é aquele mesmo que estava no Cruzeiro, né? Que jogou no Cruzeiro, que foi artilheiro pelo Brusque, não é isso? Exato, é esse mesmo. Então. Tem esse cara 32 é bom jogador, anos. Quanto? 32? Tá numa idade legal. Pra mim seria uma boa contratação. Agora não tem informação se a Ponte tá atrás do atleta. 17h55 em Campinas, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Partida realizada neste domingo no Allianz Parque. Vitória do Corinthians pelo placar de 1-0. Gol do Yuri Alberto no segundo tempo. Palmeiras com Everton, Marcos Rocha, depois Mike, Murilo, Micael e Piquerez. Richard Rios, depois Flaco Lopes. Martínez, depois Aníbal Moreno e Rafael Veiga. Facundo Torres, depois Felipe Anderson, Estevão e Vitor Roque, a equipe do técnico Abel Ferreira. O Corinthians, Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri. Ranieri, depois Alex Santana, Martínez, depois Rian, Carrilho, depois Breno Bidon e Romero, depois Thales Magno, Depay e Yuri Alberto, depois Chartes, a equipe do técnico Ramon Dias. Apitou o jogo Rafael Klaus, público de quase 41 mil torcedores, para uma renda de mais de 5.700.000 reais. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista deu Corinthians, 1 pro Timão, 0 pro Verdão. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18 horas em Campinas, Esporte em Debate hoje, até as 19 horas e 30 minutos. E tem presente para você. Atenção, você vai faturar no programa de hoje um par de ingressos para o Ethne Wild, mais um rádio portátil da Mundial, que já pega a faixa estendida. Como faz para participar? Só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um formulário, você vai preencher o formulário que está fixado naquela parte onde tem os comentários. E aí, durante esse programa, nós vamos fazer o sorteio. Sorteio é hoje, tá?
em qualquer momento do programa eu vou sortear. E o ganhador terá 3 dias para retirar o prêmio. Amanhã, terça-feira, quarta e quinta. Mas tem que comparecer pessoalmente. Caso você não tenha condições de comparecer, então, por favor, não participe, porque aí tira a vez, né, de quem pode participar e também pode vir aqui no Complexo Bandeirantes de Comunicação retirar o prêmio. Então, participe, um par de ingressos do Etno Wild e mais um rádio portátil da Mundial. Participe e boa sorte para você! Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você. Grande abraço também aos amigos aí do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes, pedindo aí para os nossos queridos amigos da nossa técnica, o Fala Galera de hoje. Na sua opinião, Guarani acerta em trazer o Ryuta Takahashi e descartar a contratação do Albano? Bom, não tenho dados. Acho que erra em descartar a contratação do Albano e eu não posso dizer que erra também de trazer o japonês, ou acerta. Eu não conheço o jogador. Eu, se tivesse dentro de um limite financeiro, dentro de uma faixa salarial que não atinge o teto, ou chegando próxima do teto aí com o Albano, eu teria trazido. Agora, não, mas eu o japonês para o lugar dele, vou esperar. Não dá para dizer se acertou ou errou. Claro que o jogador não foi contratado no escuro. Claro que o jogador recebeu aí, obviamente, muitas observações. E claro que o Guarani captou informações e foi atrás. Então vamos esperar um pouquinho. Não dá, essa pergunta não dá para responder, porque eu não conheço o jogador. Vou esperar, ver como é que ele se adapta ao futebol brasileiro, como é que são as características dele, quais as principais qualidades e deficiências que ele tem, e mais adiante a gente fala, ó, o Albano teria sido melhor, ou o Guarani acertou, mas nesse momento é prematuro. E o Fala Galera da Nega Véia, como é que tá hoje? Diretoria da Ponte acerta em não negociar Maguinho com outros clubes? Qual o conceito do lateral barra ala? Ótimo. Bom. Regular ou ruim? Acerta sim. Acerta. Jogador se adaptou bem, terminou como titular, fez boas partidas. Acho que é um jogador que tem uma certa regularidade. Não é um lateral, sabe, mas nem há essa possibilidade. Nem a seleção brasileira tem o lateral dos sonhos. Talvez agora com o menino Wesley, do Flamengo, que para mim é um avião de jogador. Mas já devia ter ido muito antes. Vamos ver como é que vai ser. Mas é uma posição carente, não é o lateral que realiza todos os sonhos da torcida da Ponte, mas é um jogador interessante. Acho que a Ponte acerta. Eu acho que deve ter, logicamente, tido alguma dificuldade, porque eram times de Série B, até onde a gente sabe, que queriam o jogador, o CRB e o Remo, e a Ponte vai disputar a Série C, de cachorro. Série C não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Então é difícil, porque às vezes o jogador fala, pô, mas peraí, o empresário, eu vou para uma divisão muito mais divulgada, com muito mais visibilidade. Então, se a Ponte conseguiu segurar e manteve o jogador, para mim ela acertou e o conceito dele é regular. Bom, são 18 horas e 5 minutos em Campinas. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani e Ponte Preta.
A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa noite, tudo bom? E a mesa aí, tudo bem com todos aí? É o seguinte, Batista, eu assisti ontem o jogo Taubaté e São José. E tem no Taubaté, tem o camisa 8 e o camisa 10, que é bom demais, hein? Os dois jogam em qualquer time aí do Campeonato Paulista. O número 8 e o número 10. Se eu fosse dirigente, eu ficava de olho nesses dois aí. Taubaté. Os caras é muito bom, beleza? Um abraço, Toninho do bairro Matão, Sumaré. Um abraço, muito obrigado. Resta saber quais os nomes, né, do 8 e do 10 do Taubaté. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrantes da mesa Bandeirante, Fernando Ponte Preta, Sumaré. Olha, Batista, a Ponte Preta, se ela não entrar com cabeça boa nessa Série C, e principalmente jogadores recebendo em dias, né, que isso aí conta muito, ela não sobe. E outra, a categoria de base dela, jogadores que vêm para a categoria de base, ela deveria ser mais exigente, não pegar muito perna de pau não, porque até agora aí que eu vejo nessa categoria de base aí é só perna de pau, entendeu? Olha o Palmeiras, Corinthians, como revela jogadores da base. E quem a Ponte Preta revelou que está atuando aí numa Série A do Campeonato Brasileiro hoje. O único que eu vi que faz muito tempo aí que ela revelou foi o Luiz Fabiano. O restante aí tudo jogando Série B. Então não consigo entender o que esse dirigente faz. Qualquer um que chega lá, joga um pouquinho de bola, já vai para a base da Ponte Preta. Abraço. Abraço, muito obrigado. Estou aqui com a escalação do Esporte Clube Taubaté. O ouvinte falou do 8 e do 10. O 8 é Marinho. E o 10 não tem 10. Tem 20. Gutierrez. Mas nessa escalação, que foi o último jogo do Taubaté, não tem número 10. O ouvinte diz que os dois bons do Taubaté enfrentou o São José. Não tem. Nessa escalação aqui não tem número 10. Então, vamos ficar devendo aqui, né? Número 10 não tem. 18 e 10, ouvinte participando, boa noite. Na quinta-feira, fui sorteado com um par de ingressos do Parque Aquático. Somente para confirmar, 3 dias úteis, sexta, segunda e amanhã, terça. Obrigado, Gilberto Silvair Dorantioto. Sim, 3 dias úteis. Então, tá valendo, né? Pode retirar até amanhã. Amanhã,
tá valendo. Um abraço. Parabéns aí pelo prêmio. Muito obrigado pela sua participação. Continue mandando para cá mensagens 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp. Mensagens de texto e também mensagens de áudio, ambos curtos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais e em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E a mega loja do Igatacado em Sorocaba. Bandeirantes. Batista descartou o Albano porque a Ferroviária atravessou e contratou o jogador. Senão estaria interessado sim ao Pastana. Pode ser, né? Pode ser que aí o Pastana, como o jogador, foi para a Ferroviária. Aí na entrevista coletiva ele disse, não, é o seguinte, ele não interessava. É a história das uvas, né? Vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Guarani que está tentando a contratação do Maicon Jesus, lateral esquerdo, pertence ao Atlético Mineiro, disputou a última edição do Campeonato Paulista pelo Noroeste. A ideia, a intenção bugrina é que ele chegue a Campinas por empréstimo até o final do ano, para disputa inicialmente apenas da Série C do Campeonato Brasileiro. É o nome que agrada ao técnico Maurício Souza. Bugre, que depois de anunciar Lucas Macedo, o primeiro reforço para a competição nacional, agora negocia o retorno de Pablo ao Brinco de Ouro. Pablo, que tem boas passagens com a camisa do Guarani, ele disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, onde marcou um gol em 8 partidas disputadas. É um dos nomes aí da lista do Guarani para a sequência da temporada para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ouvir, Batista, o Rodrigo Pastana, executivo de futebol do Guarani. Ele comenta sobre a reformulação do elenco e critica o intervalo na janela de exceção. Segundo ele, vai prejudicar aí o planejamento de muitas equipes que vão disputar a Série C. A gente procura equilibrar o elenco, é exatamente o que você falou. Tem algumas posições que talvez a gente não tenha tido opções à altura em algum momento. É claro que também é um campeonato que não existe. O Paulista, da forma como foi feito, não existe. É para judiar do profissional de futebol, essa é a verdade. Mas a gente procura equilibrar o elenco. Você me fez a primeira pergunta, qual que foi? Sobre as saídas. As saídas que se deram, o Matheus Regis, na verdade, tinha cláusula contratual de saída e ele optou por ir realmente para a Série B. E o João Marcelo foi vendido. Então, assim, foram duas saídas
que a gente já esperava, na verdade. Só que como você... era isso que eu ia pegar no que você falou. Essa janela não existe, cara. Essa janela não existe. Essa janela é um erro. Porque, assim, ano passado, essa janela de extensão foram de 8 dias. Tudo bem, talvez seja pequena, mas ela podia ser de 10, 15 dias no máximo. Ela jamais poderia ser de um mês. Então, por exemplo, essa janela vai até 11 de abril, uma janela onde adentra o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, e o de Série C fica à mercê de perder jogadores a 2 dias do primeiro jogo da competição. Isso não existe. Tudo bem, ainda bem que nós tivemos também competência e sorte de fazer a maioria dos contratos aqui anuais, e por isso da manutenção de 90% do elenco também, que a gente fez com convicção, com características já que o Maurício queria, e ainda bem que o Maurício também é um cara ponta firme e convicto do que a gente pode construir aqui, e também não cedeu a nenhuma sondagem de outros clubes, porque esse tipo de janela acaba com qualquer planejamento. Um mês de janela, isso realmente é muito difícil. A gente tem recebido ainda algumas sondagens sobre jogadores nossos, e ao mesmo tempo a gente tem olhado observado no mercado posições que a gente tem uma certa carência. Então, assim, falando sobre a janela, eu acho essa janela um absurdo. Um mês de janela, quase adentrando aos campeonatos de Série A, Série B e Série C, é um absurdo. Sobre a saída do João Marcelo Joia Bugrina, que foi para o Atlético Mineiro, o Pastana diz que no momento não está no radar nenhum camisa 9, aquele centroavante tradicional, para substituir o jogador que foi artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista e também foi destaque na última Copinha. Que o João Marcelo era dentre o nosso elenco, era o quarto centroavante. Antes jogou o Eliseu, era o quinto, ainda jogou o Renan Bernabé e ele era o quinto. Então, assim, a gente tinha muito nessa posição. Essa é uma posição que a gente não vai repor. Antes dele ir para... Até para afastar especulações, tá? O executivo de futebol do Guarani, o Rodrigo Pastana, confirmou também a contratação do meia japonês, o Ryuta Takahashi. Ele já está com visto aprovado, desembarca em Campinas ainda nesta semana. E o Pastana descartou a chegada do Albano, que esteve na Inter de Limeira também durante o Campeonato Paulista. Então a gente está trazendo um japonês, o Ryuta, que é um jogador que tem muita qualidade técnica. É claro que aqui ele vai ter um tempo ainda para se adaptar, para a gente ver qual é essa competitividade dele, mas é um jogador que a gente recebeu ótimas informações. O Albano, é um belo meia, tal, mas ele cadencia o jogo. E eu estou falando aqui numa boa. Tem muitas equipes que gostam desse tipo de jogador. Nós até o procuramos, até conversamos com treinadores que falaram com ele, que o treinaram, aliás. Mas no último momento, eu liguei para o agente dele e agradeci. Falei que, infelizmente, ele não estava no perfil que nós estávamos procurando. Palavras do executivo de futebol do Guarani, o Rodrigo Pastana. Quem também passou pela sala de imprensa foi o Anderson Leite, jogador experiente do elenco bugrino, né? Tá desde o ano passado. No Campeonato Paulista ele chegou a atuar como um camisa 10, né? Uma tentativa do técnico Maurício Souza de usá-lo ali como meia armador. Ele explicou essa adaptação para a nova função de camisa 10 bugrina. Primeira vez que eu jogo, né? Como um 10 assim, é uma novidade para mim, mas que antes de atuar ali, aos treinamentos, o professor pergunta se eu posso ajudar nessa função. Eu sempre tento ajudar em alguma função que esteja precisando. Claro que isso é opção do treinador também. Ano passado mesmo, por um momento, o Alan precisou de mim na beirada. Eu pude ajudar, né, de alguma forma. É novo. Claro que talvez eu não consiga desempenhar uma função tão excelente quanto na minha posição. Mas estou aqui para ajudar de alguma maneira, e se precisar, eu quero estar sempre disponível, independente da posição. Palavras, portanto, também do Anderson Leite, um dos jogadores mais experientes do atual elenco bugrino para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O time do Guarani que teve jogo treino no sábado contra o Sub-20, vitória do Profissional por 4-3, gols de Lucas Macedo, Luiz Miguel, Matheus Sarará e Mineiro, enquanto o Mikael, o Vitor Bortolucci e o Kaique descontaram para o Sub-20. Guarani se preparando para a disputa da Série C. A estreia vai ser em casa contra o time do Maringá.
Fora de campo, já foi convocada uma Assembleia Geral para explicações da diretoria sobre a campanha no Campeonato Paulista e também a projeção para a disputa da Série C. A meta, claro, é voltar o mais rápido possível à Série B do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mais bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe aí no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas, e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o pagamento. Vá você mesmo conferir lá na Emerson Canadá Veículos. Anote aí o endereço: Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte para mais informações pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Vou repetir. 19 é o código de área e o número 3278-4461. Acesse também emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. 18h23, Gleger, falando aí do Pastana, deu uma longa entrevista coletiva na última sexta-feira. Até na própria sexta-feira, repercutimos algumas partes da entrevista no programa que fizemos, programa especial, lá no evento da Confederação Brasileira de Clubes. Um evento gigantesco no Royal Palm Hall, que aconteceu na quinta-feira, foi o início, e o fechamento no sábado. E nós fizemos este programa na sexta, das 17 até 19 horas e 30 minutos. Estive lá também na quinta-feira, lá com o Zico, o Galinho de Quintino. Júnior estava lá também, né? O ex-lateral esquerdo. Estava lá o Ricardo Rocha, a Paula, enfim, várias personalidades esportivas. E você também esteve lá, participou do evento. Mas o assunto aí é o Pastana. O que você achou da entrevista dele, hein, Gleger? Ô Batista, o Pastana ele é sempre muito objetivo, né? Nas colocações. Quando ele fala a questão da janela, né, ele fala bem contundente nas colocações. Uma coisa que eu, assim, não dá pra gente concordar, por exemplo, com essa contratação aí do Takahashi. Eu quero estar errado, viu? Tava falando hoje aí no Fala Galera, na abertura do programa, sobre isso. Pô, tomara que ele venha e seja o Cazu do Brinco de Ouro, né? Tomara que isso aconteça. Mas a gente sabe, né? Agora ele vai disputar um campeonato de Série C, gente. Né? Um campeonato de Série C. O Guarani precisa de jogadores calejados, jogadores experientes, vividos. Eu vou aqui lembrar, e o Pastana é um cara que eu respeito demais, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, é um cara que conhece muito de futebol, é um cara que tem uma credibilidade de mercado que poucos têm, e isso é importante a gente deixar claro. Ah, Gleber, como é que você sabe disso? Acabei de falar, trabalhei com ele. Trabalhei com o Rodrigo Pastana, e eu queria lembrar aquele acesso que eu participei, do Guarani, da Série C para a Série B, daquele time do Guarani, né, que tinha jogadores experientes, que tinha jogadores, por exemplo, a dupla de zaga era o Leandro Amaro e o Ferreira, que tinha sido a dupla de zaga do Mirassol, naquele Mirassol que fez um belíssimo Campeonato Paulista.
Então eram 2 jogadores experientes e que vinham jogando junto, né? E aí o Guarani tinha Lennon também, que era um jogador experiente, né? Tinha o Pipico, que era um jogador também, bom jogador, um atacante, Marcinho, né? Que já tinha uma passagem pelo Guarani, Japão, e estava retornando ao Brinco de Ouro, né? Foi muito importante naquele acesso. Enfim, o que eu estou dizendo com isso? É que aquele time era um time experiente, calejado, e que estava pronto para disputar uma Série C. E a gente percebe aí nas contratações do Guarani, por exemplo, jogadores muito jovens, né? Isso aí me preocupa um pouco. Porque, meu amigo, esse campeonato, ele é muito mais difícil do que propriamente a Série B, que era o campeonato que o Guarani disputou ano passado e acabou sendo rebaixado. Vou repetir, é muito mais difícil. Não é fácil você jogar, principalmente jogos fora de casa. Os jogos em casa, o Guarani vai estrear com o Maringá, né? Engana-se quem acha que o Maringá vai chegar aí e tal. Não, engana-se. Eles vêm fechado, vêm trazendo incômodo para o sistema defensivo da equipe da casa. É a característica da Série C. E a gente percebe, eu percebo aí, falando da entrevista do Pastana, uma entrevista segura, né? Ele sempre foi muito senhor de si, ele sabe onde vai, né? Ele é um cara experiente e um cara que muito objetivo nas colocações. Agora, não dá para dizer, por exemplo, ele fala do Takahashi, que é um baita de um jogador, que tem qualidade, né? Que é um jogador que vai precisar da questão da adaptação, mas que vai ajudar muito o Guarani. Será que vai? Um japonês, disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro? Tomara que dê certo. A gente está aqui sempre torcendo para que tudo o que eles fazem aí dê certo. Isso é importante a gente dizer. Fala também sobre a saída do João Marcelo. Mas e aí? Quem que vai ser o substituto do João Marcelo? Que para mim, e acho que o Tigrão vai concordar comigo, falávamos isso no programa da TV hoje, é o jogador mais lúcido do Guarani. Para mim, o melhor jogador do Guarani, do elenco do Guarani aí nesse Campeonato Paulista. Ou eu estou falando alguma bobagem? E é o jogador que foi negociado para o Atlético Mineiro. Sai de uma Copa São Paulo. Aliás, ele veio de um Campeonato Paulista de Juniores, né? Vai para a Copa São Paulo. Vai muito bem, de repente ganha uma oportunidade entre os profissionais, vira a referência do time e é negociado ao término do campeonato. Essa é a dinâmica do futebol. Mas e a peça de reposição? Quem vai fazer a função que fazia o João Marcelo? Quem vai ser o cara desse time numa Série C do Campeonato Brasileiro? Desculpem, tomara, vou repetir, hein? Tomara que o Guarani consiga fazer um belíssimo campeonato, busque o acesso, é isso que nós todos estamos torcendo. Agora, a gente está vendo aí as contratações. A gente sabe da dificuldade, eu particularmente sei da dificuldade que é ir no mercado, da dificuldade que é ir buscar jogadores que possam trazer qualidade técnica, que possam trazer para que você possa montar um time forte. É difícil isso. É muito, principalmente disputando a Série C e com um pouco recurso que tem o Guarani, né? Com a folha enxuta, né? E você tem que montar um time competitivo. Não é fácil. Agora eu, Batista, vou acreditar na competência do Rodrigo Pastana, né? Naquilo tudo que ele vem fazendo. O Campeonato Paulista foi ruim? Para mim não foi. Não foi ruim. Por tudo que eu vi lá no começo, e eu tava falando a mesma coisa que eu tô falando agora. Não sei não, hein? O Campeonato Paulista é curto, é competitivo, é duro, né? E o Guarani liderou o grupo, tal. O grupo, péssimo grupo do Guarani, não conseguiu classificar. Mas qual que era o objetivo do Guarani? Era se classificar? Não. Era passar com tranquilidade. Não ter problema com o rebaixamento. E se fortalecer para a sequência das competições, no caso a Série C do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito na competência do Pastana e espero que todas essas contratações e tudo isso que vem sendo feito aí na montagem do elenco bugrino, o Guarani possa ter êxito na Série C, Matias. E o Pastana diz que não vai contratar um camisa 9. Provavelmente o 9 deve ser o Deni Júnior, né? E aí não terá reserva. Não vai contratar. Então é preocupante porque nesse campeonato não tem zona de conforto. Não tem área de repouso. É uma batalha constante. Perdeu um jogo, vai se complicar. Não tem retorno. Não tem como se recuperar.
naquele jogo, porque são 20 times e são 19 jogos, ou seja, não tem o jogo da volta para tentar a recuperação quando for derrotado. É um campo de batalha aonde o desafio é permanente. Então vai ter contusão, vai ter suspensão, e aí se não tiver peça de reposição, vai se complicar. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião também, entrevista do Pastana, concedida na última sexta-feira, e você, parte dela, já pôde analisar na própria sexta-feira e hoje também na tela da Band. Eu tenho bastante convicção daquilo que eu vou dizer agora, a respeito do Pastana. Ele é um dirigente, um executivo de futebol, que tem posições muito fortes. E ele é estratégico quando dá entrevista. Então, às vezes, ele passa uma certa arrogância nas posições fortes. Mas eu entendo a posição dele. Qual que é a posição dele? Se ele não passar plena convicção, ele não adquire credibilidade. Vou repetir. Se ele não passar posições com muita convicção, ele não consegue adquirir credibilidade junto à imprensa e à torcida do Guarani. É o próprio elenco. Agora, você lembra de uma piadinha que o Vagninho da Sevena de vez em quando fazia, Batista? Quando a gente ia lá comprar um carro e ele punha um preço e a gente fazia uma contraproposta bem indecente. Vou deixar o meu aí, vou te dar tanto de volta. Ele tinha pedido o dobro. Então deixava um carro, levava outro. Ele pedia X, eu oferecia X dividido por 2. Para não falar em números, né? Até porque faz muito tempo. Nem sei como é que seria hoje a cotação. Aí, quando ele ouvia a proposta, ele falava assim, mas desse jeito eu vou jogar meu travesseiro fora. O que tem a ver o travesseiro com uma proposta para comprar um carro seminovo, colocando um outro seminovo na troca? Desse jeito eu vou jogar meu travesseiro fora. Por que, Vagninho, você vai jogar o travesseiro fora? Porque burro dorme de pé, pô. E se eu aceitar essa sua proposta, eu posso jogar o travesseiro fora, porque eu vou ser muito burro. Muito bem. Então, respeitando as posições do Pastana, né, eu vou dizer aqui o seguinte, que às vezes, nessa convicção dele, para ser extremamente convincente e passar credibilidade, e ele tem credibilidade, mas ele tem posições firmes, fala forte, né? Ele não dá muita brecha para, a gente está tentando, vamos ver. Não, ele fala, tá feito e foi por causa disso, daquilo outro. Eu acho muito positivo. Mas eu vou pensar duas colocações, ou duas posições que ele assumiu aí, com todo respeito a ele, volto a dizer, eu acho que o Guarani está muito bem servido de executivo de futebol. O Pastana é um cara muito relacionado no futebol e ele já provou isso no próprio Guarani. Ele já fez um grande trabalho aí. No momento trouxe alguns que foram bem, né? Eu cito, por exemplo, o João Vitor, outros nem tanto, como é o caso do Luiz Miguel do táxi, por exemplo, do Mineiro. Pegou o táxi do Mineiro lá e o Mineiro... Mineiro deu furo. Ligou pro Leandro Bolles e falou, tem um jogador chegando aí no Guarani, ele pegou meu táxi, tá vindo de Portugal, prestei serviço para ele, deu uma gorjeta, sei lá se deu gorjeta, mas pagou em euro, hein? Aí já fica melhor o negócio. Então alguns ele acertou, agora, nessa volta dele ao Guarani. E ele também caiu com o time, ele também é partícipe do rebaixamento para a Série C, só que quando ele oficialmente retornou, o barco já estava com água até o pescoço do marinheiro, né, cara? Tava difícil. Era só um milagre que poderia salvar o Guarani. Mesmo assim, teve uma janela, não tinha dinheiro, a coisa é muito complicada. Mas ele estava aí na equipe que foi rebaixada. Não responsabilizo o Pastana diretamente, porque não foi ele que montou o elenco. Ele fez alguns enxertos aí de última hora e emergenciais, e o passivo do Guarani era
muito grande, ou seja, tinha que ganhar tudo, ainda torcer por resultados cruzados, foi complicado e acabou caindo na última colocação. Ele estava na barca, mas ele tem a favor dele esta atenuante de que não participou diretamente da montagem do elenco e quando chegou a coisa estava muito complicada já. Mas 2 colocações dele vão me fazer jogar o travesseiro fora. Vão. É desse jeito eu vou jogar meu travesseiro fora. Ora, olha o que ele disse. Com muita firmeza. Não vou contratar, nós não está no radar trazer ninguém para o lugar do João Marcelo. Sabe por quê? Tem muita gente para a posição. Olha por que eu vou jogar meu travesseiro fora. Acompanha meu raciocínio. Nós tínhamos 5 para a posição. O João Marcelo era a 5ª opção. E o João Marcelo foi titular e foi a sensação da equipe e foi o artilheiro do time no Campeonato Paulista e chamou a atenção de um monte de time grande. Então, se o João Marcelo era a 5ª opção e ele for o titular, olha o travesseiro voando aí pela janela. Ó. Então, qual a qualidade dos outros 4 que estavam à frente? Se ele era a 5ª e foi titular, agora nós vamos engolir os outros 4 que estavam aí, que a gente já conhece todos, e ele citou o nome, e o João Marcelo era a 5ª opção, mas os outros que estavam à frente foram tão bem que a 5ª opção é que ganhou a posição. Para mim, né, ele mesmo respondeu qual é a qualidade das outras opções que ele tem. E não vai contratar. E a segunda, o Albano cadencia o jogo. E o perfil dele não serve para o Guarani. E eu liguei para o empresário dele, para o representante dele, agradeci, mas disse que nós estávamos abrindo mão de um possível interesse, porque ele não preenche o perfil que a gente está procurando, porque ele cadencia o jogo. Já agradeci o empresário dele. Ó o travesseiro voando de novo aí, Batista! Olha aí! Então ele não serve para a Série C, mas para a Série B, onde está a Ferroviária, ele serve. Ai, meu Deus. Tá na hora de eu dar a volta olímpica. Rodando a camisa da Bandeirante aqui em cima da cabeça, falando tchau para todo mundo e parar, porque tem coisa que eu não aguento mais. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças, você vai encontrar as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. E olha, sobre as opções para a camisa 9 do Guarani: Denis Júnior, Samuel, Eliseu e o Lucas Macedo. Esse veio por último, foi contratado especificamente para a Série C. É um jogador de duas funções, né? Beirada e joga também centralizado. E o outro nome citado pelo Pastana é Renan Bernabé.
esse Renan Bernabé, ao que consta, já deixou o Guarani. Não pertence mais ao Guarani. Então, tá meio fora de esquadro aí o Pastana, hein? Que ó, Denis Júnior, 1. Samuel, 2. Eliseu, 3. Lucas Macedo, 4. E quem é o quinto? O quinto seria o Renan Bernabé. Mas o Renan Bernabé não está mais no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, o Pastana, né, saiu na caixa de brita aí, deu uma raspada no guarda-reio. E aí, para tentar voltar para a pista com relação a centroavantes para a disputa da Série C. 18h41, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, boa noite, equipe da Band. Batista, eu sei que ele já deve ter respondido isso, mas pergunta pro Gleger se no derby das 100 faltas que ele participou, ele chegou a fazer o pênalti no jogador da Ponte. Pênalti esse que não foi marcado. Pergunta pra ele aí. Um abraço a todos, Daniel do Novo Campos Elísio. Abraço, Daniel, muito obrigado. E aí, Gleger, você foi citado. Mas eu já tinha falado sobre esse assunto, né? Um abraço aí pro Daniel. Bom, primeiro que não foi pênalti, porque não foi marcado, né? Então não foi pênalti. Mas é justamente isso que ele quer saber, né? Que não foi marcado, todo mundo sabe. Mas ele Batista, quer saber se foi ou não o pênalti. Mas teve um toque, sim. Teve um toque, sim. Cheguei um pouco atrasado, eu acho que o Paulo César estava mal posicionado. Paulo César de Oliveira foi o árbitro. E essa jogada foi uma disputa de bola com o Narciso. Narciso, atacante, bom jogador, rápido. Puta pênalti. Foi Nossa, quase matou o Narciso. Quase matou. O Narciso saiu dali pro tal Vera Cruz. Viu? Enfim. Não foi pênalti, né? Porque não foi marcado. Você tá certo, velho. Ouvinte no ar, mais um. Batista, boa noite, tudo bem? Aqui é o Edson Lencioni da Chácara Primavera. Sabe a reunião que teve a semana passada? Da discussão Guarani Viraçá? Reunião dos torcedores lá, dos sócios, não do torcedor, dos sócios. Eu espero que o Conselho do Guarani, o Conselho Deliberativo, saiba o que está fazendo. Mas vocês perguntaram quantos sócios tinham? Olha, a informação é de um rapaz que tem um canal no YouTube, que só dá notícia do Guarani. Tinha 60 sócios. 60 sócios não é 10% dos sócios do Guarani. É muito complicado, né? Você tomar alguma decisão em cima de 60 sócios. Só pode ser brincadeira, né? Pode ser uma piada, né? O que o Conselho do Guarani está fazendo aí que não chamaram o sócio? 60 sócios é uma piada. Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço. Não é o Guarani. Isso aí são os clubes, na sua maioria, que realmente têm uma representatividade muito pequena, inclusive em eleições. Estava vendo a eleição do Palmeiras. 500 sócios. Um clube do tamanho do Palmeiras tem 500 eleitores que votam. Foi assim que a Leila Pereira foi eleita e reeleita. E o presidente anterior também, e o anterior também. Então, olha, nós fizemos uma ampla divulgação. Nós, que eu estou dizendo, é a imprensa de Campinas, divulgando essa assembleia de sócios. E só compareceram lá 60 sócios. O presidente, o Marcelo Dias, no dia que nos concedeu a entrevista, falou 70 sócios, 7-0. E o ouvinte está dizendo 60. Mas não muda muito, né? 60 ou 70 realmente é um número muito pequeno de sócios para decidir o destino do clube. São 689 sócios. 689, isso de acordo com o site oficial do Guarani Futebol Clube. Então, 10%.
de participação. É um quórum muito pequeno para decidir o destino do clube. Concordo com o ouvinte. Você vai fazer o quê, né? O sócio não se interessa, não vai, não comparece. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Band. Boa noite, na verdade, né? Flávio que tá falando de Alterosa, tudo bem? Ô, Gleger, na boa, cara, respeito você, sou bugrino, vi você começar, vi você jogar no Guarani, agradeço você. Tenho minhas diferenças com você em relação a você sendo hoje comentarista. Mas você falar o que está acontecendo no Guarani hoje, cara, você trabalhou lá dentro. Você trabalhou numa época pior do que está hoje. Você falar do Pastana e tal. Você já está secando o japonês que vai chegar. Você vai falar que não, que eu tô errado. Vamos ser coerentes com as coisas também, vai. Vamos ser coerentes, cara. O momento agora não é para ficar metendo a boca, não, cara. É para apoiar e dar certo. Assim como tem que ser com o rival também, que os dois subindo, Campinas ganha. As rádios ganham. Pelo amor de Deus, velho. Vamos crescer. E aí, Gleger, você de novo foi citado. Como é que chama o ouvinte aí? O nome dele está no começo. Tem a mensagem aí. Volta de novo aí, vamos lá. Flávio. É de Alterosa, né? De Alterosa. Aliás, Alterosa tem um lugar maravilhoso para pescar. Lá pesquei muito. A represa de Furna, se eu não me engano. Belíssima. Cidadezinha pequena, mas maravilhosa. Ô, Flávio, dizer que o Guarani da minha época é pior do que a de hoje, eu acho que você está enganado. Na minha época, o Guarani disputava a Série A de Campeonato Brasileiro. Tinha uma das melhores estruturas do futebol paulista. Eu não tenho dúvida. O futebol brasileiro também, sem dúvida nenhuma. Revelava um jogador atrás do outro. Negociava um jogador atrás do outro. O que mais? Disputava todas as competições do futebol brasileiro, encarava de igual para igual qualquer time. Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, quem caía no brinco de ouro lá tinha problema. Então eu acho que quem está enganado é você. Agora, dizer que eu tô secando o japonês, eu falei aqui, cara, que para mim, tomara que ele seja o Kazu do brinco de ouro. É isso que eu espero. Eu tenho o maior respeito pela camisa do Guarani, mas só acho que para um campeonato de Série C, trazendo um japonês, um asiático para jogar um campeonato como esse, e ser, pelo que nós estamos vendo aí, vai ser o cara que vai jogar ali por dentro, vai ter oportunidade. Não é simplesmente um intercâmbio, não. Pelo que disse o Pastana aí, são falas do executivo de futebol do Guarani. Não estou secando, não tô, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu torço muito para que o Guarani se recupere, eu torço muito para que o Guarani seja o mesmo Guarani da minha época. Você não tem a dúvida, Flávio. Acho que ou você não prestou atenção no que eu disse, ou você está querendo distorcer as minhas palavras. Agora, dizer que o Guarani de hoje é melhor do que da minha época, tenta estudar um pouquinho sobre a história do Guarani, você vai ver que você está errado. 18h49, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br.
Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação. Oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 53 minutos em Campinas. Esporte em debate até às 7h30. Já o sorteio. Você que está nos ouvindo ou nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Atenção, dá tempo ainda de participar para concorrer a um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida, assim você poderá ouvir a Rádio Bandeirantes. Para participar é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá naquela parte onde o pessoal fica comentando no chat, lá onde tem os comentários, lá tem um formulário. É esse formulário que você vai preencher. É um preenchimento bem simples. Todo mundo consegue preencher sem maiores dificuldades. E aí é o seguinte, você vai concorrer a um ingresso, a um par de ingressos. São 2 ingressos, né? Um par de ingressos para o Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. E para retirar são 3 dias úteis. O sorteio é hoje e aí você tem terça, quarta e quinta. Caso você não consiga vir aqui, porque a regra é o ganhador tem que vir pessoalmente retirar o prêmio. Se você não puder vir, então não participe, porque assim você vai tirar a oportunidade de um outro que pode participar e que também pode vir aqui retirar o prêmio. Combinado? Participe e boa sorte para você. Já o sorteio, tá? Continue participando,
mandando para cá a sua participação. Vale, portanto, a sua participação até o momento que eu disser encerrado. E aí a gente vai preparar o sorteio, tá bom? Então, por enquanto, tá valendo. Mande para cá a sua participação. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias no almoço. Tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte também. Há cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. Almoço todos os dias com ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. É só você falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. João Dias, o mais simpático da gastronomia campineira. Quando você chega lá no restaurante, ele te recebe com um largo sorriso. É o jeitão dele, sempre muito simpático para atender a população de Campinas. O WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral 788, na região central de Campinas. Rádio Bandeirantes. 18 horas e 57 minutos em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Alô, Batista, Gleger, Tigrão e todos aí da mesa, muito boa noite. Ô, Batista, mais uma vez é um mineiro, daqui do aeroporto. Batista, o amigo tá reclamando aí que o sócio só foi 60. Nossa, mas foi divulgado tanto, né? Se só foi 60 é porque o interesse tá pouco, não é verdade, Batista? O Guarani é cada dia menor, né, Batista? Bolsão, desce 5, por favor. Torce pro Guarani, trabalha pro Guarani. Para positivo. Tá acreditando no Guarani menos, não é verdade? Abraço, Batistão. Vamos ver se nós conseguimos dar um jeito nessa Série C aí, né, Batista? Valeu, Mineiro. Esse é o Mineiro que deu o furo que o Tigrão falou agora há pouco, quando da contratação do Luiz Miguel. Abraço, mais um. Boa noite aí para todos. Sobre o camisa 9 que vocês estavam falando, eu acho que vale a pena dar um voto de confiança pro Deni Júnior. Para mim ele demonstrou um bom futebol em algumas partidas, deu uma oscilada no final do Paulista, algo que é normal também, estava em outro país, até adaptação, tudo. E para reserva, eu acho que tem que dar mais oportunidades pro Eliseu. Também gostei dele no início do campeonato, quando vinha jogando. Sem contar esses outros reforços que chegaram, né? Creio que outras posições têm uma prioridade maior, como um meia de armação e um zagueiro mais experiente, que é o Rafael de Campinas. Abraço, muito obrigado. 18 horas e 59 minutos em Campinas, diz aqui o Edivalmir Massa. Batista, sem puxar o saco, mas o Tigrão só dá porrada e com categoria. Abraço para você, meu caro Edivalmir Massa. Batista, adorei o pessoal não aceitar o Ronaldo. Oswaldo Jardim Aurélia. Ronaldo? Não entendi. Ronaldo Nazário como candidato a presidente da CBF. Ah, perfeito, ótimo, o Tigrão tá ligado. Mas o ouvinte, o Oswaldo é do Jardim Aurélia, ele tá dizendo que adorou o pessoal não aceitar o Ronaldo.
Eu acho que ele acha que o Ronaldo não tem perfil para ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E ele deve ter outras diferenças, deve pensar, deve ter uma avaliação do Ronaldo fora do campo. Porque dentro de campo não dá para a gente deixar de reconhecer a força, o talento, a categoria, né? A genialidade do fenômeno. Acho que ele quis dizer, vai pôr o Ronaldo lá, vai ficar pior do que tá. É uma opinião dele que a gente tem que respeitar. E quando ele diz o pessoal não quis, é porque ele bateu na porta de todas as federações e a esmagadora maioria delas, acho que só 3 ou 4 que não, nem o receberam, dizendo que estão todas fechadas com o atual presidente. É isso que ele quis dizer. Ele gostou de que tivesse naufragado, pelo menos essa foi a minha leitura, a possível candidatura do Ronaldo Nazário. E o ouvinte está dizendo: Ponte Preta tem que trazer o Fábio Azevedo, centroavante do São Caetano, A4. Sabe fazer gols, 26 anos, todo jogo ele marca 1. Está dizendo aqui Carlos Lemos Matozinho. Abraço para você, Matozinho. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa noite, Batista e equipe campeã do Rádio Brasileiro. O Guarani não precisa se preocupar com a saída do João Marcelo. Vem aí para a alegria bugrina, o Japagol. Brincadeiras à parte, o bugrino está mais esquecido pela diretoria do que camisinha na gaveta. Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Abraço para você, Jonas. Muito obrigado pela sua participação. Batista, onde está o local do sorteio? Entrei lá e não tem nada. Diz aqui a Noêmia. Tem sim. Você não viu direito. É o chat. É onde o pessoal fica lá comentando. Lá tem um formulário, Noêmia. É aquele formulário que você vai preencher. Então é assim, ó. Já era para ter encerrado agora, 19 horas. Então vamos combinar. Eu vou dar mais 2 minutos. E aí você corre lá para achar o formulário. 19h03. E aí eu vou para o intervalo comercial. Depois do intervalo nós vamos encerrar. E aí durante o intervalo você tem aí possibilidade de fazer a inscrição, tá bom? Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o final do Campeonato Paulista. Primeiro jogo realizado ontem no Allianz Parque com vitória do Corinthians pelo placar de 1-0, gol de Yuri Alberto. A grande decisão será só no dia 27 de março. O Corinthians joga por um empate para conquistar o título. Palmeiras precisa vencer por uma diferença de 1 gol para levar a decisão para os pênaltis ou por 2 gols para ficar com o tetracampeonato. Vamos rodar o Brasil, Campeonato Carioca. Ontem Flamengo e Fluminense empataram por 0-0. Como o Flamengo havia vencido o jogo 1 pelo placar de 2-1, conquistou mais um título. Flamengo, portanto, campeão carioca. Tem campeão também em Minas Gerais. O Atlético Mineiro acabou perdendo a partida para o América pelo placar de 1-0 no sábado, mas como havia vencido por 4-0 o primeiro jogo, conquista, portanto, o título mineiro. Quem é campeão também é o Inter, que acabou empatando por 1-1 diante do Grêmio. Primeiro jogo foi 2-0 para o Inter, portanto o Inter volta a conquistar o título gaúcho. Definida também a final do Campeonato Pernambucano. Os duelos de semifinal, nós tivemos a vitória do Sport sobre o Santa Cruz por 1-0 e o Retrô venceu o Maguari por 2-1. Portanto, Sport e Retrô farão a decisão do Campeonato Pernambucano. Já pelo Campeonato Baiano, primeiro jogo da final ontem, o Bahia venceu o Vitória pelo placar de 2-0. O jogo da volta no domingo, dia 23, o jogo vai ser no Barradão, aí comando do Vitória. Para finalizar, amistoso que foi realizado ontem em Curitiba, o Santos, sem Neymar, que ficou no banco, venceu o Curitiba pelo placar de 4-1. E pela Libertadores Sub-20 nos pênaltis, o Flamengo conquistou o título diante do Palmeiras após empate no tempo normal por 1-1. Nos pênaltis, o Flamengo venceu pelo placar de 3-2 e acabou ficando com o título da Libertadores Sub-20. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h08. Agora realmente terminou o prazo. Não participe mais, porque já vamos para o sorteio. Então, você que participou, muito obrigado pela sua participação. Agora é só aguardar o sorteio. Um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild e mais um rádio portátil da Mundial. Já já o sorteio 19/9, ouvinte no ar. Boa tarde, aqui é Sérgio Jardim das Paineiras. O Batista, avisa o Gleger aí, cara, que o Cazu tá jogando ainda, profissionalmente, hein? 51 ou 52 anos. Então, esse torcedor do Guarani tem que respeitar mais o Cazu aí, viu? Esse taca roxa aí que vai vir aí também. Pra mim o cara é o novo Messi japonês. Abraço. Cazu tem 58 anos. Ainda está jogando. Atlético Suzuka. Está jogando 2025. Ele tem 58 anos e ainda está jogando. É um fenômeno, né? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Ô, Batista, o Tigrão falou aí que o Guarani desistiu do Albano, que preferiu o japonês, mas tem a questão que
do empresário. Se o empresário do jogador não quer vir pro Guarani, o jogador quer ir pra Ferroviária disputar uma Série B, como que o Guarani vai competir? Não é simplesmente o Guarani desistiu. O cara teve outra proposta e foi para outro time melhor. Abraço. Abraço. Não, o que o Tigrão comentou foi o que o Pastana falou, né? Que o jogador cadencia o jogo. Então ele não serve para a Série C, mas serve para a Série B. Vai disputar, a Ferroviária vai disputar a Série B. E mais, né? Um abraço pro nosso ouvinte aí. Às vezes a gente transmite com tanta clareza, mas é normal. Às vezes a transmissão não é bem recepcionada, né? Quem disse foi o Pastana. Eu liguei pro empresário dele e agradeci pela deferência ou pela preferência, mas disse que ele não preenchia o perfil que o Guarani está procurando. Não fui eu que disse que o Guarani abriu mão do jogador. Quem disse isso textualmente, está aí gravado, agora há pouco, em entrevista coletiva, foi o Pastana. Ponto. Eu comentei em cima das palavras do executivo de futebol, respeitando a posição. Inclusive, falei que ele falou isso com muita convicção. Agradeci, mas nós não temos interesse no jogador, estamos abrindo mão porque ele não preenche o perfil que nós estamos procurando. Então não é... Isso quem disse foi o diretor do Guarani. Se a história é outra, ele é que tem que explicar. Eu estou comentando em cima de fatos, em cima daquilo que ele falou. E não foi o jogador que não quis jogar no Guarani por aquilo que disse o Pastana. Foi o Guarani que não quis o jogador. Pelo menos foi isso que disse o Pastana, né? Que procurou o representante do atleta e desistiu da contratação. Exatamente. Então, e o ouvinte está dizendo, não, o Tigrão disse que o Guarani abriu mão, mas às vezes não é isso. Às vezes o jogador que não quis vir. É verdade, o ouvinte tem razão. Pode ser essa a história. Mas eu estou me baseando para colocar minha opinião em cima daquilo que falou, né, textualmente, o executivo de futebol do Guarani. Se a história tem um outro viés, eu não posso aqui duvidar da palavra dele. Então eu não disse, mas às vezes o empresário priorizou a Ferroviária porque é Série B e o Guarani é Série C. Tudo isso pode ser verdade, mas eu não posso mudar aqui e contrariar e duvidar das palavras do homem que dirige o futebol do Guarani. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas. Tema 1. Pressionada por resultados, seleção brasileira se apresentou em Brasília para a partida contra a Colômbia. Brasil começa a data FIFA em quinto nas eliminatórias e combinação de resultados pode levar a seleção à vice-liderança ou ao temido 7º lugar, no caso de derrota na zona de repescagem. Dorival Júnior comandou o primeiro treino agora há pouco no Bezerrão. Pauta 2. Messi e Neymar estarão fora do clássico entre Brasil e Argentina no próximo dia 25 de março, pelas eliminatórias. Craque argentino teve uma lesão no adutor no último jogo do Inter Miami, enquanto Neymar foi cortado da lista por um incômodo na coxa esquerda. Pauta 3. Após o empate sem gols com o Fluminense, Felipe Luiz conquistou seu terceiro título no Flamengo, em 6 meses de trabalho como treinador. Além do Carioca, treinador também havia conquistado a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Felipe Luiz chegou para comandar a equipe rubro-negra, a equipe principal do Flamengo, no dia 30 de setembro de 2024 e teve apenas uma derrota desde então, justamente para o rival Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Olá, ô Gleger, qual o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Vou escolher essa do Messi com o Neymar, que eles estão fora das convocações, né? O Neymar da seleção brasileira e o Messi da seleção argentina.
É assim, né, gente? Muitas vezes a gente joga muita responsabilidade em cima do craque, né? O Messi é o craque argentino e o Neymar é o craque brasileiro. Mas assim, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, que às vezes o atleta, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele não é uma máquina, né? Você vê que o Neymar foi muito questionado, né? Muito cobrado, todo mundo falando, por que foi no carnaval então? Por que isso? Por que aquilo? Dá pra dizer que tá errado? Não, mas é uma cobrança absolutamente normal, essa cobrança. Agora, o cara, ele é atleta, né? Ele é o atleta, ele tem a vida dele, ele tem a representatividade dele, ele sabe o que ele ainda almeja ou deseja, e o Neymar já deixou muito claro que ele pretende ir para mais uma Copa do Mundo. E se vai estar pronto ou não, se vai estar com ritmo ou não, se vai estar machucado ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas também a gente tem que dizer que ele, nesse retorno ao Santos Futebol Clube, ele me surpreendeu positivamente. Eu não esperava tanto, né, do Neymar. Mas aí tem a questão, né? Muitos jogos, quarta, domingo, e ele entrou numa rota de estar jogando sempre, de estar participando de tudo, de estar jogando o tempo inteiro, e às vezes pode ser que o Santos tenha errado nesse ponto aí. Agora, o que vão falar do Messi? Que o Messi foi pular carnaval também? O Messi tá fora também, disputou lá o jogo lá, mas aí é questão da idade, gente. Então, assim, é uma pena. Eu gostaria muito de poder ver os dois atuando, de poder ver o Neymar contra a Colômbia e depois ver no Brasil e Argentina, Messi de um lado e Neymar do outro. Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Falar do Felipe Luiz, que eu dou aqui a minha mão em palmatória. Eu não acreditava que fosse acontecer tão rapidamente. Num primeiro momento, achei que era uma invenção irresponsável, lunática da diretoria do Flamengo, e tem que ter aqui hombridade para vir agora e dizer, olha, ele me surpreendeu, eu não esperava, e não esperava mesmo. E ele, em 5 meses e meio, ele conquista 3 títulos, e olha, que tá, Carioca, o Flamengo ganha toda hora, mas não é assim não. Tem Vasco, tem Fluminense, tem Botafogo, tem SAF, tem lá uns emergentes do Rio de Janeiro, tem o Volta Redonda que está toda hora incomodando, o ano passado foi o Nova Iguaçu, né? Até o Serjão Rafael estava lá. Então, é importantíssimo ganhar o Campeonato Carioca, ganhou a primeira com folga, e depois ontem administrou, tocou, segurou o samba, não se expôs muito, levou o 0-0 e levou o título. Agora, a Copa do Brasil não é para qualquer um. A Copa do Brasil ficou muito competitiva depois que deram essa baita moleza para os times da Libertadores que são eliminados entrarem lá na frente, já entre os 16. Então ficou muito forte o campeonato. Aquele negócio de ganhar Paulista de Jundiaí, Santo André, Juventude, que já ganhou também, esqueçam. Time intermediário, time médio de tradição, ou time pequeno que entra, são outros que estão entre os 80 que iniciam a competição, eles não vão ganhar mais depois que mudou esse regulamento, onde entram todos os gigantes e já entram numa fase mais adiantada, né? Então é um campeonato dificílimo e ele pegou o Atlético Mineiro na final no melhor momento do Atlético e ganhou os 2 jogos. Então ganhou um grande campeonato que é a Copa do Brasil. Depois contra o Botafogo é outra história. Super Copa do Brasil, campeão brasileiro contra campeão da Copa do Brasil. Aí é diferente. Porque o Botafogo desmontou, é um jogo só, é um festival, né? É um oba-oba e tal, mas é título também. Então não é para qualquer um. 3 títulos, apesar do grande elenco que o Flamengo tem, em 5 meses e meio. Então, parabéns para o Felipe Luiz. Eu, sinceramente, não acreditava que fosse acontecer tão rapidamente. E ele passa a ser, a partir de agora, a bola da vez. A bola da vez, a grande revelação. O fato novo. E melhor de tudo, brasileiro, genuíno. Muita vivência na Europa, jogou muito tempo lá. Mas
é brasileiro e parou de jogar outro dia. Está bem atualizado, tem conceitos táticos bem enraizados daquilo que ele aprendeu na Europa e daqui a pouquinho deixa o Dorival tropeçar, deixa o sobrinho do Dudu, do Olegário Tolói, dar uma derrapada aí nesses 2 jogos que vocês vão ver só o lobby para que o Felipe Luiz seja o novo técnico da seleção brasileira. Também acho prematuro, mas para continuar com mesmices, invencionices políticas, não sei não. Para mim, fato positivo do último semestre no futebol brasileiro, a revelação de um jovem talento de treinador que me surpreendeu, eu não esperava, que é o Felipe Luiz. E atenção para o ganhador do par de ingressos do Wet n Wild mais o rádio portátil da Mundial. Antônio Augusto Nogueira, tá aí na tela para quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Telefone 9 DDD 19 99408 e aí mais 4 números que, claro, eu não vou divulgar. Parabéns ao Antônio Augusto Nogueira. Tem 3 dias úteis para retirar o prêmio aqui na recepção da Rádio Bandeirantes. Da Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Muito obrigado a todos que participaram. Para você que não ganhou, continue ouvindo a Rádio Bandeirantes. De vez em quando, na semana, você se depara com os presentes do Gil Kleber. E aí nós colocamos aqui no ar para você participar, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, boa noite. Como é que tá aí, Batista? Você, o Gleger, Tigrão. Segunda-feira tô aqui tomando aquela, Batista, aquela vitamina amarela com colarinho, escutando a Band, Batista. Vê aí, ó. Tigrão deve ter espumado a boca que nem cachorro louco, Batista. Um abraço a todos, Batista, boa semana. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista, Mário, Bugrino, aqui de São Paulo. Batista, liguei aí na rádio, peguei bem essa parte do rapaz do Guarani reclamando que foram só 60 sócios lá votarem. Isso aqui, só um alerta aí para as pessoas, né, que, assim como eu e como qualquer outras pessoas que reclamam, isso aqui nem na política, né? Não adianta você falar que só tem ladrão, na política você vai lá, você vota em personagens que estão hoje aí na presidência, ou pior, se omite, né? Eu não voto em ninguém. Aí depois fica reclamando. Que é a mesma coisa, cara. É bugrino, doente, então você o que você tem que fazer? Você tem que ir lá virar sócio do clube e participar ativamente. Mandar mensagem aqui na rádio, essas coisas, legal e tal, mas não muda nada, né? Você tem que exercer lá os seus direitos. Se todo mundo fizesse assim, a gente teria talvez situações mais favoráveis hoje no Guarani. Sei lá, minha opinião. Uma boa noite, abraço. Boa noite, um abraço, muito obrigado pela sua participação. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas. Reta final dos estaduais. Um time bateu recorde e chegou à sua 19ª final consecutiva do estadual. Vamos lá, Tigrão, quem é esse time? Responda aí. O Atlético Mineiro. E você, Gleger, qual é a sua resposta? Rio Branco do Acre. Já já eu vou dar a resposta certa, tá bom? Vamos lá, Gleger, eu continuo com você. Entre Fluminense, Grêmio e América Mineiro, que perderam os estaduais para os seus rivais. Qual deles mais te decepcionou nas respectivas decisões? Sem dúvida nenhuma o Grêmio.
E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão? O América, né? Pela sapatada que tomou no primeiro jogo das finais. Tirou o Cruzeiro, deu a impressão que ia chegar chegando, e aí o Atlético sapateou em cima. O América Mineiro, o Coelho, para mim, é a grande decepção. Eu sigo com você, Tigrão. Atualmente no León do México, Rames Rodrigues surpreendeu em uma entrevista concedida ao programa El Chinguirito, da Espanha, ao participar de uma entrevista ping-pong, do tipo ping-pong, de quem considerava melhor jogador. O meia colombiano, ex-São Paulo, se colocou acima de nomes como Zidane, Toni Kroos, Modric e Xavi. Ouça aí o diálogo. O apresentador perguntou: Zidane ou Rames? A resposta do meia: Zidane era muito bom. No seu auge ganhou a Copa do Mundo, mas Rames. Rames ou Modric? Rames. Rames ou Kroos? Rames. Rames ou Xavi? No auge, Rames. E aí, existe debate sobre quem é melhor ou o colombiano endoidou de vez em Tigrão? Cheirou cola, né, Batista? Cheirou cola de sapateiro, tá louco. O cara tá sem noção, pô. Então ele jogou mais que o Zidane? Sim. Segundo mais do ele, que o Modric? Segundo Tony a opinião Kroos, dele. Mais do que o Toni Kroos? Ah. Mais do que o Xavi? Ah, cheirou cola de sapateiro, não vou nem comentar. Ele endoidou de vez. Tigrão é de uma outra época, né? Onde tinha uns caras que cheiravam cola de sapateiro. Hoje o que os caras cheiram é um negócio muito mais forte e poderoso. Cola de sapateiro não serve mais pra nada, velho. Sabe como é que é, né? Tinha um que falava assim pra mim. Ele pegava o lenço com uma substância chamada thinner de pintura. Aí ele cheirava assim, fundo. Aí ele falava assim: tô muito doido de tine. Já foi também. Já subiu, hein? Não façam isso, hein? Não façam isso. E tinha um lança-perfume. Essa aí era da época do carnaval, né? Lança-perfume era da época lá, anos 80. Ah, mas esse era levinho, né, Batista? Era levinho. E aí, Gleger, a turma bebia o lança-perfume junto com cerveja. Qual... Ô, louco, aí não. Ô, louco, aí não. Tio. Aí apelou de vez, hein? E aí, Gleger? Ô, Batista, tem que internar esse rapaz, né? Só pode. Tem que internar. Não tem outra... Ou ele cheirou cola, que nem disse o Tigrão, ou ele tá com 20 parafusos a menos. Pra mim tem que internar. Não faz o menor sentido o que ele falou. O Rames, na sua opinião, já estamos no finalzinho, mas dá tempo. O Rames, na sua opinião, na comparação com o futebol brasileiro, com quem ele poderia ser comparado? Pra mim? Puxa vida, hein? Ah, mas não dá nem pra... Por exemplo, daria pra se... Você fala em qualidade ou o que vem jogando? Não, eu tô falando em qualidade técnica e no auge, né? Nem tô falando desse Rames de agora. Característica? Por exemplo, característica e qualidade Arrascaeta, técnica. Por exemplo. Que pra mim o Arrascaeta é muito mais jogador do que ele. Né? E no auge o Arrascaeta é melhor do que Rames. Rames fez uma Copa do Mundo que foi bom, foi legal. Depois foi lá pro Real Madrid e a partir dali não jogou mais nada. Joga uma partida ou outra ali pela Colômbia, mas do tanto de oportunidade que teve, na característica eu acho que é isso, viu, Batista? Ou no estadual você respondeu qual time, ô Gleger? Rio Branco do Acre. Rio Branco do Acre. E você, Tigrão, respondeu qual time? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Então você acertou, Tigrão, parabéns. Atlético Mineiro chega na decisão do campeonato desde 2007. Batista. 19 decisões. Galo conquistou 12 títulos, já contando o de ontem. Oi, Gleger. Só que tá aqui, ó. Olha aí, ó. Eu pesquisei no Google. Atlético Mineiro
só fica atrás do Rio Branco do Acre, no ranking de finais consecutivas. Tá aqui, ó. Está aqui a o Atlético resposta. Mineiro é o segundo, tá? A resposta da produção. Então você fala pra produção procurar no Google, aí tá aqui, ó. Olha lá, ó. Quem lidera a lista é o Rio Branco do Acre. E acumula incríveis 18 finais de estaduais de forma consecutiva. Não, o Atlético Mineiro só fica atrás do Rio Branco no ranking. Pois não? Não, o Google te derrubou, Gleg. Tá, mas tá aqui, ó. Aceita que dói menos. Põe o Lupe aí pra rir. Como é que é? Olha lá. Aceita que dói menos. Olha lá. Eu não quero estar acertando, não. Só tô falando que tá errado. Eu não consultei o Google e sabia, pô. Eu não quero acertar, não. Eu quero só dar a informação que tá correta. Valeu, por mim não tem problema, só que tá errado o que vocês falaram aí. Ô, Batista, peraí. Agora,